Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin. Hoje no Salada Net eu converso sobre um filme espírita que estreia na próxima semana, no dia 3, e que tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Você vai saber por quê já já, porque eu tô aqui com o diretor e roteirista André Marosso. Tudo bom, André? Olá, Maura, alegria enorme, um abraço a todos os amigos do Salada Net. E tô também com o ator Maurício Madruga. Tudo bom, Maurício? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Bom, a gente quer saber tudo, eu já prometi o sucesso, porque eu garanto para você que vai ser e você não vai poder perder. E agora eu quero saber tudo, começando do fundamento, né, do espiritismo, a tua história, e eu não sei se tem a tua também história, com o espiritismo. Como é que ele surgiu na sua vida? Já nasceu espírita? Não, eu nasci num lar católico, conheci a mediunidade da Umbanda e depois, com 15 anos de idade, eu me afastei de religião e aos 19 anos eu descobri, lendo um livro de Chico Xavier, o livro Os Mensageiros, aquilo que era o espiritismo, né? Eu fui procurar uma casa espírita e desde então tenho estudado a doutrina espírita, tem me feito muito bem. Você deu uma resumida, né, geral. Assim, primeiro quando você começou com a Umbanda, quem te levou lá e como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Foi uma busca por algo maior? Foi uma necessidade sua? O que foi? Eu tinha um primo querido que teve um problema de saúde e teve uma paralisia facial. Indicaram um centro de Umbanda na Raposo Tavares, lá, e a família toda de católicos, mas na hora que a doença aperta, você vai para onde quer que seja, né? E aí meu primo foi curado no mesmo dia daquela paralisia facial. E fomos ficando. Então meu pai e minha mãe, meus tios, e aquilo era um barato para mim, porque era algo extremamente bonito de se ver. Tinha músicas, atabaques, era prazeroso ir naquele local. Mas ali o que aconteceu então foi o que a gente diria um milagre, né? Pode ser que na época eu acreditasse em milagres. Hoje, por conhecer a doutrina dos espíritos, ela é uma doutrina que se apoia em uma tríade, ciência e filosofia com aspectos religiosos, né, com uma proposta de religação da criatura com o Criador. Então, hoje, a gente conhece um pouco de manipulação de energias, de fluidos, de magnetismo. Então, isso tudo é saber se utilizar dessas energias que não são visíveis a olho nu para operar milagres. Era o que Jesus fazia, né? Sim, na verdade, milagres que quer dizer, uma pessoa que vai se evoluindo, uma pessoa já um pouco evoluída, que vai trabalhando isso, tem condições de fazer. Sim, um pouco mais complicado do que isso. O médium é uma figura que ele faz o meio de campo, utilizando já que estamos em plena Copa do Mundo, né? Ele faz o meio de campo entre os espíritos para o mundo aqui dos encarnados. Então ele tem uma constituição orgânica que favorece o intercâmbio mediúnico, né? Então a espiritualidade se utiliza das energias do universo e da energia do médium para operar prodígios, entre aspas. Né? É certeza que do outro lado, do lado de lá, tem alguém ou pode ser que seja uma comunicação sua com o universo só, ou com Deus, ou com Jesus Cristo, sei lá? Maura, eu não acredito em espiritualidade. Eu sei. E saber é totalmente diferente de acreditar. Não, mas assim, eu tô falando ainda acreditando muito na espiritualidade, mas só... Assim, a minha dúvida é se é a gente com um ser superior ou a gente com o que seria um espírito mesmo, uma outra pessoa como a gente que foi para lá. É uma outra pessoa. Você tem a prova, você teve provas durante o teu percurso aí de que é um ser como nós que um dia está aqui e outro dia... Sim, como nós estaremos lá e depois voltaremos, né? A doutrina espírita é reencarnacionista, então é uma constante evolução. A vida prossegue sempre, né? E é um aprendizado constante. E você, Maurício, como é que é a tua? Você tem essa vivência espírita? Ou porque é o seu segundo filme, aliás, aqui comentando, gente, esse filme que vai estrear aqui veio depois de um outro filme, que é o filme dos Espíritos, que também foi você que dirigiu. Sim, e que o Maurício também fez uma participação. Que o Maurício fazia uma bela participação, né? Diga-se de passagem, e agora... Neste filme também. Então, eu queria saber da tua história com o espiritismo, se é que existe, né, a tua história, ou se você está ali como ator só. Não, existe. Também, de infância,
formação católica e tal, mas eu tive mais contato com o espiritismo há alguns anos, aí há uns 6, 7 anos, quando ele sempre se diz assim na casa espírita, ou você chega pela dor ou pelo amor, né? E geralmente pela dor, que foi meu caso. Passei um momento difícil na vida e aí um amigo, ele me convidou. Daquele dia em diante eu não deixei mais. Para quem começa a entender, buscar entender o espiritismo, você tem que estudar, realmente ler bastante, conhecer, frequentar as palestras, para você entender o que é exatamente o espiritismo. O espiritismo tem a sua filosofia, vamos dizer assim, como o André falou, é uma ciência também. E daí o encontro de vocês começou pelo espiritismo ou como é que foi que aconteceu ele, né? Porque depois eu queria saber do resto do elenco, mas com ele, como é que foi esse encontro? O Maurício, a gente já trabalhou em algumas peças audiovisuais espíritas que eu fiz, alguns programetes para televisão mesmo, né? Para uma TV espírita que se chama TV Mundo Maior, por exemplo. E o Maurício sempre esteve do nosso lado, sempre nos apoiou. Então, no primeiro filme, que foi o filme dos Espíritos, nós chamamos o Maurício, e assim que eu comecei a escrever o roteiro do Causa e Efeito, eu já escrevia pensando no Maurício. Não sei porquê, mas eu já escrevia pensando no Maurício. E quando você soube disso? Não, felicidade, né? Você fazer cinema já é muito bom. E aí você saber que o diretor, no caso também roteirista, escreveu pensando em você como ator é um presente. É um presente. Né? E é imprescindível que os atores sejam espíritas ou que pelo menos tenham alguma vivência? Não, absolutamente. Nós temos aí um elenco, se não me engano, são 8 atores, os coadjuvantes, então a gente deve chegar aí em 30 atores. E desses 30, eu acredito que uns 3 ou 4 são espíritas. Os outros, eu preciso que eles sejam bons atores. Porque a história é o roteiro. E aí a gente conhece espiritismo, o diretor conhece espiritismo, então aí fica mais tranquilo de fazer uma obra espírita. Bom, esse filme que vai ser lançado agora na semana que vem já é o seu segundo, né? Então como é que surgiu o primeiro para a gente chegar depois nesse segundo? Como é que surgiu a ideia, a oportunidade? Como é que as coisas foram se encaminhando para lá? O primeiro foi algo curioso e eu diria até que de uma certa forma inédito. Porque nós começamos com um concurso de curtas-metragens. E nós tínhamos tido a feliz ideia, embora nos deu muito trabalho, de que depois nós faríamos uma outra trama que teria a incumbência de reunir trechos dos curtas-metragens, né? Então o filme dos Espíritos, ele é uma salada, aproveitando o nome do programa, Salada Net, ele é uma salada cinematográfica. Ali existe uma história maior sendo contada. É como se fosse um rio que desemboca nesses afluentes desse rio, que são os curtas-metragens. Por isso até que deu um pouquinho em alguns momentos a trama foi um pouco morosa, porque nós tínhamos que fazer curvas dramatúrgicas enormes para que os personagens dos curtas-metragens que já tinham sido filmados entrassem no filme. Mas isso nos ensinou muito, por exemplo, na arte cinematográfica. E o Causa e Efeito, nós não tínhamos isso. Podíamos criar do zero. Então isso nos deu uma qualidade de criação muito maior. Né? Bom, o filme dos Espíritos, ele foi baseado em algum livro, em algum... Como foi? O filme dos Espíritos ele foi inspirado em O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro espírita. Mas o Livro dos Espíritos é um livro de filosofia. Né? Então é um livro de perguntas e respostas. 1019 perguntas, 1019 respostas do existencialismo humano. E aí nós nos valemos de 8 capítulos desse livro para explicar a trama dos personagens principais. E agora esse Causa e Efeito é um livro autoral. É um livro não, um filme autoral. A história é absolutamente original, embora o drama vivido pelos personagens é explicado através do capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, outro livro do Allan Kardec, especialmente dos trechos desse capítulo que tratam de causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Né? A gente vive se dando desculpa para os nossos fracassos e a doutrina espírita vem dizer, não, você é o responsável pelo seu sucesso ou pelos seus fracassos. Lute pelo seu sucesso. Lute pela sua felicidade. Independente do que fizeram com você, né? Independente porque isso é o problema deles, não é? Exatamente. Seja feliz, trabalhe pela sua felicidade. E o teu personagem, Maurício, conta um pouquinho dele aqui no Causa e Efeito. Ele no início do filme, ele é o causador de um acidente, perde... Tudo se origina daí, a partir do teu personagem. Exatamente. E ele é alcoólico, né?
e ele atropela o filho e a esposa do Paulo. E aí vai desencadear toda a trama do filme a partir daí, né? Foi responsável em provocar, independente do que tenha acontecido. Ele teve algum motivo para beber, mas ele foi completamente imprudente, e saiu dirigindo e causa essa tragédia. E ele recebe o resultado disso. Né? E ele fica, na verdade, depois ele tenta também mudar de vida a partir disso, né? Vai buscando, de uma certa forma, se redimir, né? E qual a mensagem que o filme traz para você, particularmente? Você saber que você é responsável pelo seu destino, no sentido de que aquilo que você faz vai ter uma consequência, boa ou ruim. Consciente ou inconscientemente? Sim, por isso que é bom a gente estar antenado, Ser né? sempre consciente e fazer as escolhas, né? De que jeito vou agir. Exatamente. A intenção final do filme, qual é? Nós vivemos em uma época que está se dando muita importância para o ter. Eu diria que a cinematografia espírita, ela vem talvez tentar abrir um pouco a mente dessas criaturas para que nós tenhamos que dar importância também para o ser. E a gente nasce bebezinho, e se tudo der muito certo, a gente vai desencarnar velhinho. E aí você não vai levar teu carro, você não vai levar, enfim, os teus títulos, você vai levar aquilo que você é. Então estude, conquiste amizades, ame, respeite, para ter isso tudo de volta. Eu acho que uma obra espírita, ela sempre vai trazer isso, o prosseguimento da vida. Especialmente ela vem dizer assim, olha, o caminho é de luz, então fique em paz, o reencontro acontecerá sempre. O conforto, né? O conforto. E aí você falou, se tiver sorte, se tudo der certo, você vai viver até velhinho e tal. Espiritualmente, você teria uma explicação para isso? Porque que alguns vão tão cedo, né? Como, sei lá, tem todos, desde nenezinho até várias idades, e outros tão mais velhos. Qual seria a diferença entre o que a pessoa tem que fazer aqui, ou qual seria a função dela realmente? Nossa, as nuances são tantas, é tão difícil a gente dizer isso é aquilo, porque as possibilidades são tantas, né? Nós temos, por exemplo, desde crianças que partem em tênue idade, porque talvez elas vieram apenas é um terreno das hipóteses, né? Uhum. Ela vem apenas talvez para trazer um pouco de amor àquele casal, de desenvolver a paternidade, a maternidade, ali o afeto, o cuidado. Sempre tudo tem uma função. Sempre. Atrás disso tudo existe algo que nós chamamos de Deus, e esta força, ela age para fazer a evolução, não só da espécie humana, mas também das espécies animais. Então tudo tem uma razão de ser. E a gente está sempre evoluindo, mesmo que dando passos errados, né? Sei lá o que o errados quer dizer, mas é sempre para uma evolução. Os passos errados nos ensinam a fazer certo, só isso. Né? A providência divina não tem pressa alguma com a nossa educação. As coisas vão acontecendo para que a gente evolua sempre, né? Aí às vezes alguém fala assim, mas e se a criatura chega e vem, fala, não vou fazer nada, eu vou ficar no sofá da minha sala assistindo televisão. Uma hora o telhado vai cair em cima da cabeça dele para ele sair dali. As coisas vão acontecer de qualquer forma. Aí é pela dor. Mesmo que você queira fugir delas, elas vão acontecer. Graças a Deus. Olha, já ontem, como eu já tinha te falado, né? Eu estava vendo as coisas sobre vocês e tal, e aí acabei assistindo mais uma vez o filme dos Espíritos, gente, que tá na internet, olha que legal, que vale muito a pena, me emocionei muito, né? E aí no final do filme, eu vi a frase, alguém citava, né, causa e efeito. Eu falei, gente, ele deve já, quando estava gravando esse filme, ou fazendo mesmo o roteiro, já pensando no próximo filme. E aí você me falou, nossa, não percebi isso. Então, eu queria que você explicasse como é que são esses roteiros para você, né? Como é que acontece a sua criatividade, a sua imaginação para montar o roteiro? Um filme espírita, um filme do bem, não é só um filme espírita. Qualquer criatura que vai se debruçar para escrever uma obra que vai trazer uma história de amor, de paz, de perdão, de luz para a criatura humana, ela certamente vai ser auxiliada por amigos espirituais, conhecedores, por exemplo, da cinematografia. Né? Então, quando eu me coloquei na condição de escrever o roteiro do filme Causa e Efeito, naturalmente os roteiristas da espiritualidade estiveram ali me conduzindo para contar essa história.
Pra gente Você que se coloca- pediu isso? A história começa a chegar. Você está andando. Quando eu vi, já estava escrevendo Causa e Efeito. Mas Você os pensou, eu personagens... preciso escrever porque está vindo? Ou veio depois que você decidiu que ia escrever? Eu faço uma prece, abro o computador e deixo vir. Que a história comece a ser contada para mim. Intuitivamente, os personagens começam a chegar e os personagens vão criando vida. Assim como de um livro espírita, ele é muito rápido. Né? Aí depois nós passamos, o filme foi reescrito 13 vezes, até que eu me sentisse seguro de ir para o set de filmagem. As outras 12, aí foi um trabalho eu comigo. Né? Mas assim, nessas 13 vezes, você já tinha o elenco lá, já estava trabalhando? Não tinha. Eu tinha uma vontade muito grande de que o Maurício fizesse o Gerson e que um dos personagens, o antagonista, acho que um dos antagonistas do filme, fosse feito pelo Henry Pioncelli, que é um ator que a gente fala o nome, as pessoas não conhecem muito, mas que marcou época em uma novela contracenando com a Giovanna Antonelli. A Giovanna Antonelli fazia o personagem Capitu, uma garota de programa. É. Os outros foi acontecendo. Né? E você, Maurício, o que está dentro de você, né, de tudo isso, dessa experiência? O que ficou dentro de você depois desse filme? Bom, ficou... primeiro assim, como eu disse antes, fazer cinema, para mim, particularmente, é muito prazeroso. Né? E o filme, especialmente, né, esse encontro com o espiritismo, que para mim é uma coincidência entre aspas, né, porque não existe essa coincidência, ela agregou muito para mim, não só como pessoa, mas eu acho que como ator também. E assim, é só um prazer muito grande poder participar do filme e trabalhar com o André também, sem jogar confete. A gente já trabalhou antes, eu gosto muito, já tinha dito para ele isso, principalmente pela causa, né? Enfim, pelo caminho que para mim é importante. Teve algum momento paranormal para você? Alguma coisa que aconteceu durante? Não, assim, não teve nada assim né, assim, demais. Um fantasma, não. Não? Nada, Não, nada mas, que você sentisse alguma não, presença ali? Mas assim, o curioso é que a minha preparação foi diferente. Eu tentei não me preparar. Deixar a emoção solta. Exatamente. Eu tentei não chegar com nada muito pronto. Eu tentei não elaborar antes. Eu fazia o entendimento da cena em casa e quando ia para o set, eu ia meio disponível. Para deixar que a intuição também me trouxesse o ponto do personagem, né? Porque também fazer um personagem que no início ele era um alcoólico, né? É difícil para o ator fazer esse tipo de papel porque ele pode cair no caricato, né? Então eu tomei muito cuidado só com isso, de deixar sentir essa verdade. Eu criei uma gênese, uma história para esse personagem que está só na minha cabeça na hora que eu estou fazendo ali, mas eu procurava deixar a cena acontecer e perceber a cena, né? Então nesse sentido talvez tenha acontecido. Que eu sentia isso acontecer. Aconteceu alguma coisa paranormal nisso? Ou para você aspas, tudo é né? normal, né? Porque se normal. perguntar para o cara que é médico se aconteceu alguma coisa paranormal, tudo é normal, né? Assim, é normal, mas para o grande público talvez seja paranormal. Tem um momento do filme onde os personagens eles vão a uma encarnação deles do século XVIII, século XIX e descobrem o que aconteceu, qual foi a escolha mal feita lá atrás que redundou em um certo aprendizado meio amargo nessa encarnação. E essa cena foi filmada em Guararema. Estava chovendo. E aí estava todo mundo tenso, né? O que a gente faz? Porque a gente só tinha aquela noite para filmar. Intuitivamente me ocorreu dizer o seguinte, a gente fica tranquilo, vamos montar a luz, montar o vídeo, montar o áudio, maquiar e vestir os atores. E quando nós estivermos prontos, a chuva cessa. E quando nós ficamos prontos, a chuva cessou. A explicação é muito tranquila de ser passada. Os espíritos que dirigem a obra, eles têm acesso a instrumentos meteorológicos muito melhores do que os nossos. Então, se eles deixaram que no plano de filmagem nós filmássemos naquele dia, é porque eles sabiam que não ia chover. Então, Bom, já começasse, eles te mandaram a inspiração, né? Exatamente. Te mandaram roteiros, não iam deixar na mão ali. Pois é, exatamente. Agora, você falou outra coisa que me preocupa. Assim, né, vou para 1800 e ver por a causa do agora. Isso é uma coisa angustiante para quem não vive o espiritismo ou quem não tem acesso, porque assim, você acaba vivendo coisas ou pagando por coisas que você fez num outro momento que você não tem a menor ideia quem era você e por onde andava, né? Não é pagar, mas é um processo educativo sempre. Intuitivamente, a gente sempre meio que sabe aquilo que a gente foi. A gente sempre sabe mais ou menos
os desafios que a gente precisa enfrentar nessa encarnação. Os grandes desafios que nós precisamos enfrentar, muito provavelmente são fruto daquilo que a gente deixou de enfrentar lá atrás, né? Então, e é sempre um processo de libertação. A criatura que lá no passado causou um acidente e isso ocasionou a morte de 2 ou 3 pessoas. O subconsciente dela cria um processo de culpa. Ela é convidada durante várias vezes na sua vida a trabalhar de forma a se livrar dessa culpa, mas nem sempre ela consegue. Tem que ser muito forte, né? Tem que ser muito forte. E às vezes é necessário que um evento um pouco mais traumático venha e a liberte dessa culpa. Obriga, aquela coisa que te obriga, né? Exatamente. Não foi uma escolha tua, aconteceu. Exatamente. Então, não fica se preocupando com o que você fez na sua encarnação passada. Se preocupa com o teu dia de hoje, né? Se preocupa com o teu dia do agora, daquilo que você pode fazer diferente daqui para diante na sua vida. Chico Xavier dizia uma frase excepcional: ninguém pode voltar atrás e fazer diferente, mas todo mundo pode começar agora a fazer um novo fim. Então, viva o agora, não se preocupe com o passado, não, né? Bom, gente, a gente está falando um monte, imagino que está todo mundo aí curioso para dar uma olhadinha. Então, vamos dar uma olhadinha no filme, no trailer? Elevemos nossos corações ao alto em agradecimento pela bendita hora dos trabalhos de assistência espiritual. Anime-se, rapaz, você tá livre. Se eu te ajudar a fazer justiça com o motorista, você confia em mim? Quem é? Madalena. Tem que parecer acidente. Matar gente suja é uma coisa, mas essa moça... Seu desgraçado! Paulo! Vai cair nessa lorota. Muito sangue. O mal há de vir, mas ai daquele que fizer vir o mal. Aproveite a sua reclusão e ilumine-se. O fraco não perdoa jamais. O perdão é uma conquista do forte. Lindo, né? Tô bem curiosa, viu, gente? Mas eu já sei que você vai gostar muito. E outra coisa importantíssima, né? Que o Brasil tá crescendo muito com o cinema. E eu queria saber como é que aconteceu, quem te apoiou, como é que você conseguiu tudo isso desde o primeiro filme de uma maneira tão bem produzida. Nós tivemos bons apoiadores, né, nesse segundo filme. O Arroz Prato Fino, o pessoal da Piraí Alimentos, Service Segurança, uma empresa de segurança, Porto da Aldeia, um resort de Fortaleza, nos apoiou. Simonágio Certeza Técnica, um grande escritório de perícias contábeis aqui de São Paulo. E o Ancine também nos apoiou. Então a eles a nossa gratidão. O filme está chegando no cinema graças a esses abnegados irmãos aí. Eu vi uma coisa também que você escreveu. Jesus não quer saber de ideia, que ele quer o projeto. Você tem ideia, faz o projeto que depois acontece e que foi isso que aconteceu com você. Me explica melhor isso. Porque as pessoas têm muitas ideias e acham que as coisas não acontecem nunca com elas, mas eu concordo com isso que você disse, que sim, você tem ideia, mostra que você quer realmente, mete as caras, né? Mas eu quero saber da tua visão. O maior acionista da Terra, o maior empresário da Terra se chama Jesus. E ele está louco para que hajam empreitadas do bem. Só que ele é muito competente, ele é o maior executivo da Terra. Então, tenha uma empreitada do bem, esteja preparado para levar essa empreitada adiante, que este empresário, esse administrador de empresas, este banqueiro chamado Jesus, vai fazer com que as energias, e o dinheiro é uma energia, circule para que o seu projeto seja vencedor. Aí talvez alguém diga, não, mas tem muita gente fazendo mal com dinheiro, mas também existe, infelizmente, é um processo de aprendizado, né? Só que nesse caso o dinheiro
não vem por esse administrador de empresas, né? Vem por vias escusas. E essas criaturas vão ter que aprender com isso, e aprenderão, e um dia farão o bem, inclusive com dinheiro. E isso aconteceu com você, né? Teve a Isso ideia? aconteceu, a gente tem a ideia só não vai adiante, a gente precisa estar pronta para ela, então a gente tem que trabalhar, acreditar nela, ter fé, perseverar nessa ideia, né? Profissionalizar-se para isso, os cursos são absolutamente importantes, né? As parcerias, acreditar, trabalhar para isso, abrir portas, tomar as portas da cara, elas são tão importantes, os não são tão importantes para o nosso crescimento. Naturalmente as coisas vão acontecendo e elas Os sempre não acontecem. também para o tempo, né? O seu tempo, Sim, né? sim. O não, você vai lá e fica com raiva na hora, mas vai lá e até a raiva te faz movimentar e melhorar, né? Faz avançar. Gostei de tudo isso que você falou, muito legal. E é legal que todo mundo preste atenção no que eles falam e assistir o filme, né? Que eu acho que aquilo fica dentro. Eu mesmo que assisti de novo o filme dos Espíritos ontem, fiquei completamente emocionada e já tinha assistido. Então só tem que agradecer por uma obra as obras bonitas que vocês têm feito, né? Agora tem um presente da Copenhague e depois eu quero o comercial de vocês para o filme, tá bom? Tá bom. Esse é o presente da Copenhague para vocês. Maravilha, Copenhagen.com.br, os melhores chocolates, né? Não é qualquer Ó, chocolate, é qualquer. É. Poxa, Muito Vai obrigado. para o site, olha todos os produtos lá e corre para uma loja. Você vai dar presente para todo mundo que você gosta e para você também, né? Agora eu quero que vocês convidem os nossos telespectadores para a estreia, para o filme que vai estar nacional, né? Para todo o Brasil. Sim, sim. Agora, no dia 3 de julho, estreia nos cinemas do Brasil o filme Causa e Efeito. É uma ótima oportunidade da gente ver um filme que vai, além de ser uma peça de entretenimento, você vai rir, você vai se divertir, vai se emocionar, talvez chore um momento ou outro, mas, antes de tudo, é uma peça que vai te fazer perceber que esse mundo é um belo e vale a pena ser vivido e que juntos nós podemos trabalhar por um mundo melhor, indiferente da nossa opção religiosa, né? Não é melhor quem é espírita, ou quem é católico, ou quem é budista. A religião do futuro sequer é o espiritismo. A religião do futuro é o amor. Amemos. E o cinema espírita é uma dessas possibilidades de amar. Então, só lembrando que o filme tem também muita ação, tem um pouquinho de romance, e esperamos vocês no cinema, 3 de julho. Obrigado. Bom, gente, muito obrigada, muito sucesso para vocês e eu estou feliz de poder trazer aqui essa pré-estreia do cinema do Causa e Efeito, tá? Beijão para vocês, muito obrigada. Beijão para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin.